Olá pessoal, bem-vindo ao canal A Palavra É, obrigado por acessar o nosso vídeo. Nesse vídeo, que faz parte da campanha Aprendendo a Sobreviver no Evangelho de Cristo, nós vamos falar a respeito de não sermos somente ouvintes da palavra, e sim praticantes da palavra. Vamos ver? Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correu os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Em Tiago, nós lemos que nós não devemos ser somente ouvintes da palavra, mas sim praticantes da palavra. Porque se nós somos somente ouvintes da palavra, nós não vamos nos lembrar que Deus existe. Por quê? Porque é como o homem que olha no espelho. Ele foi, olhou no espelho, viu o seu rosto, e se foi, e logo não se lembra mais como é o seu rosto. E é assim que é aqueles que ouvem a palavra e não as praticam. Eles vão, leem a Bíblia, ou vão num culto, assistem o culto, ouvem a palavra, mas se você perguntar o que eles guardaram da mensagem, eles não vão saber. Por quê? Porque eles ouviram a palavra e colocaram no coração que não vão praticar aquilo. Então, quando você coloca no coração que você não vai fazer aquilo, logo você se esquece. E aí, o seu feito não é bem-aventurado. Mas se você ouve a palavra, você vai num culto, ou vai numa ministração, você ouve a palavra e coloca ela em prática, aí você está dizendo que você quer se lembrar de Deus, quer se lembrar da sua palavra e quer trazer para a sua vida, quer convidar Jesus para a sua vida, para aquilo que você está fazendo. Então você será bem-aventurado. Por quê? Porque você vai ouvir a palavra, vai colocar em prática e as garantias, aquilo que está escrito na palavra, vai acontecer na sua vida. E em Mateus, nós vimos que o homem que é sensato, né, e edifica a sua casa sobre a rocha, ele tem segurança, porque a segurança está na rocha. E a rocha é Jesus. Então, vem os rios, vem a chuva, vem os ventos fortes. Né? Nós vimos que os rios, as correntes de águas são fortíssimas. Elas levam tudo pela frente. Os ventos fortes de uma chuva podem chegar a quilômetros por hora. E as tempestades, elas podem ser tempestades tenebrosas, tsunamis. Você vê que a sua vida espiritual, ela passa por correntes de rios, tempestades, maremotos, ventos fortes. Tudo isso para que você possa amadurecer na fé. Mas a sua casa não cai. E aquele que edifica a sua casa sobre a areia, vem os rios, vem as tempestades, vem os dias difíceis,
e ele não tem uma sustentabilidade. Então, o que acontece? A casa dele, ela rui. Agora, o mais importante dessas duas comparações, aquele que edifica sua casa sobre a rocha e aquele que edifica sua casa sobre a areia, o mais interessante dessa passagem é que Jesus, ele não diz que isso não virá sobre a vida daqueles que edificou a casa sobre a rocha e daqueles que edificou a casa sobre a areia. Não. Os rios, as águas correntes, as tempestades, os ventos fortes, vêm tanto para quem edificou a sua casa sobre a rocha e aquele que edificou a sua casa sobre a areia. A vantagem que quem edifica a sua casa sobre a rocha é que a casa não vai cair. Essa é a segurança de quem edifica a sua casa sobre a rocha. E a rocha é Jesus. Ele garante que se você edificar a sua casa sobre a rocha, que é ele, pode vir rios, pode vir tempestades, pode vir tsunami, a sua casa ficará de pé. Porque a rocha garante o seu alicerce. O seu alicerce está na rocha. Ela garante, não vai cair, a casa não vai cair. Pode vir a tempestade que for, pode vir o furacão que for, o tsunami que for, a sua casa não vai cair. Sabe por que não vai cair? Porque você está edificado sobre a rocha. E você se lembra quem é a rocha. A rocha é Jesus. Então, quando vem a tempestade, você se apega à rocha, você se apega a Jesus. E a sua casa não cai. Mas, se a sua casa estiver edificada sobre areia, vai vir os ventos, as tempestades, vai vir os furacões, os tsunamis da vida, e você não vai aguentar. Você vai desistir. Por quê? Porque o seu alicerce não tem firmeza, não tem fundamento. Então você não vai conseguir passar por essas dificuldades. E as dificuldades são as mesmas, tanto para quem edificou a casa sobre a rocha, quanto para quem edificou a casa sobre a areia. As dificuldades são as mesmas. A única diferença é que quem edificou a sua casa sobre a rocha tem Jesus. E Jesus garante que a casa não cai. Ele garante isso. Garante a firmeza da sua casa. Enquanto a areia não garante nada. Porque não tem sustentabilidade, não tem firmeza. Então você precisa estar com a sua casa edificada sobre a rocha. Porque a rocha garante que a sua casa não vai cair. Amém? Espero ter ajudado nesse vídeo. E até o próximo vídeo, se o Senhor Deus assim nos permitir, em nome de Jesus.